Bom, então vamos lá para esse exercício. Da Federal do Paraná. Um motorista dirige um carro na rodovia Alexandra Martins, do litoral do Paraná, a 90 km por hora. Então, a velocidade 90 km por hora. O motorista vê uma placa de aviso lombada e 0,5 segundo após pisa no pedal dos freios. Então ele já perdeu 0,5 segundos. Concorda? Porque ele viu lá a lombada, né? Ia ter a placa, aí ele vai pisar no freio. Demorou meio segundo, não demorou? Nesse meio segundo ele já percorreu uma distância. Opa, eu quero que vocês observem mais uma coisa, tá? Esse 0,5 e 0,500 aqui, isso aqui é a precisão do instrumento, tá? Mas não se preocupe com isso, é meio segundo. O que eu quero que vocês observem, que é um erro comum do aluno? Aqui está em quilômetros por hora, aqui está em quê? Segundos. Opa, vai dar nhaca, né? Então você tem que ficar esperto com isso. Tá, e após, né, pisa então no pedal nos freios. Após um intervalo de tempo de 5 segundos agora, ele chega à lombada a uma velocidade de 18 km por hora. Então, após o intervalo de 5 segundos, ele chega à lombada com a velocidade de 18 km por hora. De novo, km por hora, certo? Temos que fazer o quê? Transformar. Tá, o deslocamento total desde o instante em que o motorista vê a placa até chegar à lombada é... Bom, o que nós sabemos? Eu sei que ele vai percorrer uma distância até ele começar a frear, que é meio segundo, não é? Então, nós temos uma parte que a velocidade está o quê? Que a velocidade está o quê? Constante. CTE quer dizer constante. E quando ele está com a velocidade constante, eu vou usar aquela formulazinha que eu acho bastante interessante, que é qual? Ou uso velocidade ΔS por ΔT, ou Chevette. Eu acho a mais interessante Chevette, que é para velocidade constante. Beleza, mas aqui está quanto? 90 km por hora. E o tempo está em segundos. Então eu tenho que transformar isso aqui em quê? Em metros por segundo. O que eu faço? Divide por quanto? Por 3,6. Dividindo 90 km por hora por 3,6 dá quanto? 25. Então o valor disso aqui é 25, certo? Então, olha só, x, que é a distância que ele percorreu enquanto estava pensando em pisar nos freios, enquanto ele foi pisando, tá? 25 vezes o tempo. O tempo foi de quanto? Não foi meio segundo? Então, 25 vezes meio segundo. 25 vezes meio segundo, quando eu multiplico por meio, não dá metade? Quanto que é metade de 25? 12,5. Então, x igual a quanto? 12,5. Qual a unidade do deslocamento? Metros. Beleza, achamos isso aqui, não achamos? Mas isso aqui foi a distância que ele percorreu antes dele pisar no freio, que é o tempo que ele levou para pisar no freio. Tá, o que nós sabemos? Ele chega à lombada a uma velocidade de quanto? 18 km por hora. Então ele reduziu de 90 e foi para 18 km por hora. O que nós vamos fazer? Eu tenho que pegar isso aqui e dividir por quanto também? Dividir por 3,6. Ao pegar 90 dividir por 3,6 dá quanto? 18 por 3,6 dá quanto? 5. Tá? Ah, professor, mas como que eu sei isso? Se fosse 36 dividido por 3,6 não era 10? 18 é metade. Metade de 10 é quanto? Não é 5? Então é 5 metros por segundo. Então o que nós sabemos? Ele tinha quanto? 25 metros por segundo. E foi para quanto? Para 5 metros por segundo. E ele percorreu que distância? É isso que ele quer saber. Foi quanto tempo? 5 segundos. Então, vamos lá, acompanhe comigo. O que nós temos agora? Olha só que interessante. Eu quero saber agora, a partir do momento que ele começou a frenagem, porque ele já percorreu 12,5 metros, correto? Então tá, eu já sei que o x era quanto? 12,5 metros. Beleza. Vamos reservar isso aqui e esperar um pouquinho. Agora vamos para outra parte. O que nós sabemos? Quanto que é a velocidade inicial quando começou a frenagem? Era quanto? 90 km por hora, que nós pegamos e dividimos por 3,6 e deu que valor? 25. Qual a unidade? Metro por segundo. Quanto que é a velocidade que adquiriu quando chegou lá? 18, professor, quilômetros por hora.
que a gente dividiu por 3,6 e deu quanto? 5 metros por segundo. Quanto tempo que ele freou, que ele ficou aplicando freio? O tempo foi de 5 segundos, correto? Então o tempo foi de 5 segundos. Então aqui é a segunda parte que está acontecendo, tá? Esse 2 aqui ficou horrível, né? Aí, beleza. Então esse aqui seria o segundo. O que que a gente precisa saber? Nós precisamos saber o seguinte, qual é a distância que ele percorre com essa velocidade? Eu não sei a aceleração. Lembra que nós tínhamos as equações? V igual a V0 mais AT. Temos a equação V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. E temos a equação que geralmente é chamada de sorvetão, não é isso? Essas são as equações do movimento uniformemente variado. Porém, lembra que eu comentei que vocês têm uma equação que é extremamente interessante saber? Qual que é mesmo? Não é nenhuma dessas três. Porque se for usar qualquer uma delas vai dar mais trabalho. Qual que é? Tem uma assim, ó. Velocidade média é ΔS por ΔT, certo? Ou, quando é o movimento uniformemente variado, eu posso dizer que é V mais V0 dividido por 2. Somente para o MOVE, movimento uniformemente variado. Soma a velocidade final mais inicial e divide por 2. Olha que interessante essa equação, como ela é muito rápida. Vou usar isso aqui, ó. O que nós temos? ΔS sobre ΔT, não é isso? Então, o deslocamento, quanto tempo? 5 segundos. 5 segundos igual. Quanto que é a velocidade final que ele adquiriu? Né? 5 metros por segundo. Quanto que era no início? 25. Dividido por 2. O que nós fazemos? 5 com mais 25 dá 30. 30 dividido por 2, não dá 15? Então, ó, continuando aqui, ΔS igual a quanto? Aqui vai dar 30 por 2 deu 15, 5, estava dividindo e passa para o outro lado o quê? Multiplicando. Então vai ficar 5 vezes 15. E 5 vezes 15 dá quanto? 75. Qual a unidade de deslocamento? Metros. Professor, mas então ele percorreu 75 metros? Não, ele não percorreu 75. Ele percorreu quanto? Esse mais esse. Quanto que é o total, então, que ele percorreu? Quanto que é o deslocamento total? O total é os 12,5 mais quanto? 75. O total, então, vai dar quanto? Deslocamento total? Vai dar 87,5 a unidade metros. Então, a resposta, 87,5 metros. Agora, vamos acompanhar comigo aqui qual que é a alternativa, então, correta. Vamos lá? Acompanhe, então, agora como que fica. Colocando aqui para vocês, qual é a alternativa correta? A alternativa correta, nós temos que 87,5 metros. Essa é a alternativa correta. Beleza?